Muito bem, já estamos de volta. Só estamos aguardando agora o nosso convidado aceitar o convite para que a gente possa começar o nosso bate-papo desta noite de quarta-feira. Nosso amigo James Ney. James, se você já nos encontrou aí na página do Facebook, é só aceitar o convite, tá bom? Na próxima quarta-feira, a gente vai receber aqui no canal Prosa e Fé o nosso amigo Elber Bittencourt. Ele é instrumentista e é um bom instrumentista. Agora sim, contato com o nosso convidado de hoje. Pronto, conseguimos entrar em contato com o James Ney. James, está me ouvindo? Estou sim. Tô Pronto. ouvindo. Muito bem. Está no ar pelo Facebook, mais um canal Prosa e Fé, um canal da Igreja Católica Apostólica Contemporânea do Brasil. Hoje recebo aqui no nosso canal o nosso amigo James Ney. Ele é publicitário e também conferencista espírita. James, é um prazer tê-lo aqui conosco. Você está de lado, agora é bom você virar o celular, agora ficou de cabeça para baixo. Vira mais um Tô, pouco. tô- Aí, peraí. Eu não estou entendendo aqui. Ele Pronto, tá. agora tá certo. Agora tá certo? Peraí. E agora? Pronto, agora tá certo. Agora tá certo? Aham, agora tá certo. Ótimo. Ok. Deixa eu organizar aqui. Vocês estão me vendo Pronto. bem agora? Aham, tô te vendo direitinho. Ótimo, então. Pronto. Pois é, James, é um prazer tê-lo aqui no canal Prosa e Fé. A gente já se conhece há um bom tempo, né? E é uma grata satisfação poder, neste momento, conversar com você mais uma vez. Prazer é nosso. Primeiro, primeiro lugar, eu agradeço o convite do padre Orlando para que a gente tenha um excelente bate-papo nesse programa Prosa e Fé. O nosso digníssimo irmão Padre Orlando é um companheiro e amigo que já nos conhecemos já há alguns anos, já há muitos anos, né? Então, para mim, está Verdade. sendo uma grata alegria e satisfação de estar nesse programa com o Padre Orlando. James, além de você ser publicitário, você também é fotógrafo e documentarista, não é isso? Isso, exatamente. Nesses últimos anos, eu tenho realizado alguns trabalhos na área Aham. da arte da fotografia, não é? Na realidade, eu já fotografava já há muitos anos como hobby. Era um hobby que eu tinha, não é? Só que foi com uma certa proporção e hoje é algo que eu me dedico. Como, por Aham. exemplo, em 2017, nós fizemos uma primeira exposição fotográfica aqui em Salvador, e que o tema dessa exposição foi Cores da Chapada. E como eu ando muito na Chapada Diamantina, o Parque Nacional da Chapada,
e ao longo de 9 anos, peregrinando, não é, Padre Orlando? Literalmente peregrinando pela Chapada Diamantina, eu produzi mais de 10.000 fotos. E Que aí maravilha. realizei a minha primeira exposição fotográfica no espaço cultural que tem ali na Boca do Rio, não é? E Uhum. recentemente, em janeiro desse ano, eu fiz um documentário na região de Barra do Mendes, um distrito chamado Morro do Gomes, e cujo título desse documentário era João Bento, o Médio dos Poetas, não é? Um documentário que durou aproximadamente 1 hora, e eu tive que ir naquela região em períodos diferentes. Eu tive em agosto do ano passado fazendo as filmagens e retornei esse ano, em janeiro, não é? Concluindo. E esse Uhum. material está no nosso canal. Eu tenho um canal que é James Ney, e se vocês desejar conhecer esse documentário, é João Bento, o Médio dos Poetas. Não é? Então é algo que eu entendo que a fotografia é uma arte. E eu sempre Uhum. comento com meus amigos que fotografar você congela o espaço e o tempo, não é? E é Verdade. algo que eu gosto. E o período que eu morei aí em Santo Antônio de Jesus, eu fiz muita produção fotográfica aí na zona rural. Fotografei Aham. muito a zona rural de Santo Antônio de Jesus. Não é? Ô, James Ney, vamos falar um pouco a respeito do Espiritismo. A Allan Kardec, o codificador da doutrina, e a doutrina ela foi codificada na França do século XIX. Segundo a Federação Espírita Brasileira, o Espiritismo está presente em 36 países no mundo e ela é mais difundida aqui no Brasil. A pergunta é: por que o Espiritismo encontrou tanto campo aqui no Brasil, em vez de ser na França, onde ela foi criada, foi divulgada? Excelente pergunta, Padre Orlando. O Brasil, ele é um celeiro da humanidade. O nosso digníssimo Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier, nos anos 30, Chico Xavier iria psicografar o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo Uhum, espírito Humberto de Campos. E nessa obra mediúnica, Humberto de Campos vai relatar que o Brasil, do ponto de vista espiritual na humanidade, ele estava sendo considerado e é considerado o celeiro da humanidade em termos de religião e religiosidade. O uhum. espiritismo floresceu de forma tão pulsante em terras brasileiras por conta da similaridade do povo brasileiro, não é? Aham, Segundo a narrativa de Humberto de Campos, nesse livro que eu citei, o Jesus, que é o governador espiritual do planeta Terra, é o nosso governador do orbe terrestre. E narra Humberto de Campos, nesta obra, que em um determinado momento, no mundo maior, no mundo espiritual, os espíritos que comandam o destino do planeta Terra, eles resolveram, depois de um certo período em que o Evangelho de Jesus, nas regiões onde estavam ocorrendo muitos conflitos, eu estou falando no período da Idade Média, uhum. no período dos Cruzados. E vocês sabem que a Guerra Santa, naquele período da Idade Média, durou aproximadamente 100 anos. E foram 100 anos derramando sangue. E narra Humberto de Campos que os espíritos, junto com o governador espiritual Cristo, eles decidiram transplantar o teu evangelho de amor, de caridade e de gratidão, deslocar toda a sua proposta do evangelho e da evangelização para o futuro da humanidade
num continente sul-americano que ainda seria descoberto. Humberto de Campos, o espírito, deixa claro nessa citação do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando esses espíritos eles resolveram transplantar as primeiras raízes, as primeiras sementes dessa boa nova para terras brasileiras. Nós sabemos que Allan Kardec, que é o codificador da doutrina dos espíritos, Allan Kardec, por volta do ano de 1856, em Paris, ele iria ter os seus primeiros contatos com os fenômenos das mesas girantes. Ou seja, a França, a Europa, estava sendo sacudido literalmente por inusitados fenômenos mediúnicos que chamou a atenção dos eminentes cientistas da época. Um ano depois dessas observações, Allan Kardec iria publicar o primeiro livro da codificação espírita, da codificação dos espíritos, que é o Livro dos Espíritos. Em 1857, 18 de abril de 1857, iria surgir o Livro dos Espíritos. E o mais impressionante é que, naquele período, aqui na Bahia, em Salvador, existia um grande jornalista. Esse jornalista ele era conhecido nacionalmente, cujo nome dele era Luiz Olímpio Teles de Menezes. O grande jornalista do século XIX, aqui no Brasil, ele iria de Salvador trocar algumas mensagens, algumas cartas com Allan Kardec naquela época. E o espiritismo, os fenômenos mediúnicos, já era conhecido aqui no Brasil. Houve um fato que muito chamou a atenção do professor Rivail, Hipólito Leão Denizar Rivail, é o nome de Allan Kardec. Allan Kardec é o pseudônimo. E Luiz Olímpio de Menezes ele narra alguns fatos quando Kardec estava preparando vamos dizer assim, o Livro dos Espíritos. Ele, para produzir o Livro dos Espíritos, ele recebeu aproximadamente 3.000 cartas de várias partes do mundo e confrontando essas mensagens. Dentre elas, havia as mensagens de Luiz Olímpio Teles de Menezes, e Teles de Menezes narra em algumas cartas, em algumas mensagens, esses fenômenos. Daí em diante, o Brasil certamente seria, Padre Orlando, onde os espíritas, os futuros trabalhadores do movimento espírita brasileiro, iria muito bem assimilar. Como, por exemplo, nós temos, no início do século XX, não é? Guilhom Ribeiro, o professor Guilhom Ribeiro, que foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, ele dominava como ninguém a língua francesa e ele iria realizar a primeira tradução da codificação espírita para terras brasileiras. Foi o Guilhom Ribeiro que iria fazer essa tradução. E antes de Guilhom Ribeiro, houve uma personalidade que ele hoje é conhecido em todo o território nacional, que era Adolfo Bezerra de Menezes. Adolfo Bezerra de Menezes, ele foi médico, nasceu no Ceará, depois viveu a sua vida no estado do Rio de Janeiro, e naquela época, Adolfo Bezerra de Menezes iria ter contato com o Livro dos Espíritos. E, ao ter contato com o Livro dos Espíritos, Bezerra de Menezes certamente iria mudar a vida dele. Ele foi um dos grandes divulgadores dos postulados da doutrina espírita em terras brasileiras. E nós sabemos, né? Eu diria, para que os nossos companheiros entendam perfeitamente a missão espiritual do Espiritismo na Terra,
Vamos comparar com aquele célebre diálogo que Jesus teve com os seus discípulos. Uma certa feita, Jesus, dialogando com os seus discípulos, Jesus, ele, como todos nós sabemos, ele fala através de metáforas. Jesus falava através de metáforas, que são as parábolas. E Jesus lançou uma parábola que retrata perfeitamente tanto a missão católica no Brasil, não é? Tanto quanto a missão espírita no Brasil e tanto quanto outras religiões que desembarcaram, todas elas, com muita força espiritual em terras brasileiras. Não só foi o espiritismo, a Igreja Católica, o movimento protestante, essas três grandes religiões se fortaleceram no início do século XX em terras brasileiras. Mas quando Jesus diz assim, a parábola da semente jogada, a parábola do joio e do trigo que Jesus também falava, não é? Então ele falava que essas sementes, quando são jogadas em terras férteis, ela vai produzir bons frutos. Então, certamente, a semente do Evangelho do Cristo foi semeada em terras brasileiras, onde iria surgir de forma muito intuitiva, muito perceptiva por parte dos espíritas, como, por exemplo, nós tivemos no Brasil, ele foi considerado uma das maiores antenas mediúnicas do século XX, que foi Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier. É sobre ele que daqui a pouquinho a gente vai falar também. Uma das suas experiências fantásticas que você teve dentro do movimento espírita. Ô, James, eu venho estudando muito em relação à pedagogia espírita, onde a gente percebe que o estudo, né, a pedagogia espírita, ela surge já com Eurípides Bassanufo, quando ele cria a escola Allan Kardec na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Além de Eurípides Bassanufo, a gente encontra também Herculano Pires, né, que foi Herculano que deu o nome Pedagogia Espírita. Né? E dentro desse movimento da pedagogia espírita, nós temos também Dora Encontre, né, onde hoje já tem universidade, né, de pós-graduação em relação a esse estudo, em relação à pedagogia espírita. Bom, na história de Kardec, a gente vê que Kardec traz uma herança cultural, né, muito grande, uma estrutura cultural muito grande, né, de conhecimento também, como, por exemplo, que ele foi aluno de Pestalozzi, um dos maiores educadores da França do século, né, naquele século XVIII, século XIX. E ele também traz essa herança também de Comênios, de Rousseau. O Espiritismo, ao contrário do que as pessoas pensam, ele é uma religião, uma ciência e uma filosofia, não é isso? Ela tem tríplice aspecto. Exatamente. O Espiritismo ela é uma ciência, filosofia e uma religião com consequências morais, não é? Uhum. Ela, de certa forma, teve como o codificador Allan Kardec, que era Hippolyte Léon Denisard. Quem não conhece, ele foi aluno de Henri Pestalozzi. Rivail, ele começou a estudar na universidade, na escola de Yverdon, na Suíça, aos 14 anos de idade. E houve períodos que o próprio Rivail, o jovem Rivail, que seria futuramente Allan Kardec, houve aulas que o próprio Rivail substituía Henri Pestalozzi. Portanto, aquele que futuramente seria o codificador do Espiritismo, ele tinha toda uma educação pedagógica centrada na ética e nos valores morais e espirituais apresentado por Henri Pestalozzi, não é? Os grandes pensadores do século XIX passaram pelas mãos educacionais e amorosas de Pestalozzi. Pestalozzi
já antecipava o que Eurípides Barçanuflo iria fazer no trabalho do Allan Kardec, que foi a primeira escola espírita do mundo, criado por Eurípides Barçanuflo. E mais tarde, o nosso querido José Herculano Pires iria criar a palavra pedagogia da educação, a pedagogia da afetividade. Então, Henri Pestalozzi deixou essa semente plantada na mente do jovem Rivail e que mais tarde ele teria isso como base para a produção do Livro dos Espíritos. Tanto é que a terceira parte do Livro dos Espíritos é um tratado de pedagogia moral. A terceira parte do Livro dos Espíritos, Padre Orlando, fala sobre as leis morais da vida. As leis morais da vida está relacionado ao Evangelho segundo o Espiritismo. E falar do Evangelho, falar das mensagens do Cristo, é trabalhar a questão da educação, da pedagogia da afetividade, como eu gosto de citar. Já que você tocou no nome do professor Herculano Pires, eu tive o prazer de conhecer a filha dele, Heloísa Pires. Se você me permitir, eu já faço um marketing, não é, Padre Orlando? Para o programa de amanhã. Amanhã eu vou estar com um programa Espiritismo na Contemporaneidade, quinta-feira amanhã, a partir das 20 horas. Nós vamos estar junto com o Bruno Tavares, companheiro nosso lá do estado de Pernambuco, que nós vamos falar sobre a vida e a obra de José Herculano Pires. Herculano não é? Pires. Herculano Pires. Portanto, foi uma das bases. E como você tocou em Eurípides Barçanuflo, ele foi um homem por excelência. Ele respirava a pedagogia do amor, a pedagogia da afetividade. Inicialmente, o nome da escola Allan Kardec não tinha esse nome. Era um nome nas bases católicas. Só que ele recebia orientação espiritual de uma pleide de espíritos que acompanhava Eurípides Barçanuflo, e mais tarde ele iria tirar o nome de Escola Maria de Nazaré, se eu não me engano, e colocar o nome Escola Allan Kardec. Ele só não deu continuidade, ele iria desencarnar aos 35 anos, não é? Na cidade de Sacramento, porque o próprio Eurípides Barçanuflo, para quem não sabe, ele foi vítima da gripe espanhola. Ele foi uma das vítimas no ano de 1917. Ele veio a desencarnar vítima da pandemia, que naquela época matou 50 milhões de pessoas no mundo, e Eurípides foi uma dessas vítimas. Mas o próprio Herculano Pires, fazendo um pequeno espólio, né, Padre Orlando, para o programa de amanhã, em outro canal, o Herculano Pires, mais do que nunca, ele iria desenvolver dentro dos seus estudos, porque Herculano Pires ele era professor da Universidade Federal de São Paulo, ele teve cargo no governo político de São Paulo naquela época, ele era um filósofo, um pensador. Ele vai escrever um livro que é uma das melhores obras que eu considero do Herculano Pires, O Espírito e o Tempo. Ele vai escrever outro livro sobre os filósofos, e todo o discurso do Herculano Pires é muito centrado na educação, na pedagogia do ser enquanto espírito encarnado. Então, ele entendeu como ninguém a proposta educacional da doutrina dos espíritos. Conforme nós falamos, que o espiritismo ele é o cristianismo redivivo, porque nós pregamos mais do que nunca a proposta terapêutica do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o grande Eurípides, o Herculano Pires, o próprio Allan Kardec, que bebeu da fonte espiritual do
do Henri Pestalozzi, não é? Para que Kardec produzisse a terceira grande revelação para a humanidade, certamente Allan Kardec teria que ter um professor para dar as sinalizações de como ele iria desenvolver de forma intuitiva, inspirativa, a produção da codificação do Livro dos Espíritos até o livro A Gênese. E concluindo essa parte, eu diria que o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857 e a última obra que o Kardec escreve é o livro A Gênese, em 1868. Portanto, foram 11 anos produzindo o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o livro Céu, Inferno e o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e fechando com o livro A Gênese. Então, esses são a pedra fundamental, a estrutura, o arcabouço, como o nosso querido Herculano Pires falava muito, era a pedra angular do pensamento kardeciano, não é? James, como foi a sua primeira experiência com o Espiritismo? Como você entrou no movimento espírita? Eu sei que você vem de uma família também espírita, não é? E também conta um pouco para a gente tua experiência ao encontrar Chico Xavier, não é? Há várias histórias em relação a Chico. Uma delas é que os pais dele batia, acho que era a mãe de criação, né? Que batia nele quando ele dizia que estava vendo espírito. Conta um pouco para a gente a respeito disso e tua experiência também. O menino Chico Xavier, aos 4 anos, não é, de idade, ele já via os espíritos. Não só via, mas também como ouvia os espíritos. Na escola, a professora pedia para ele escrever um texto, um poema, ele escreveu um poema do Castro Alves e outros poemas, e a professora questionava ele, mas esse poema é de Castro Alves, de Olavo Bilac. Mas, professora, Olavo Bilac e Castro Alves está aqui na sala de aula me soprando no meu ouvido e eu estou escrevendo os poemas. Então, imagine naquela época, eu estou falando década de 20, não é? Uhum. E ele era tido por parte da sua família, e especialmente pela sua madrastra, que maltratava ele, conforme vocês viram aí no filme. Então, Chico Xavier, ele teve o seu mandato mediúnico ao longo da sua vida com uma grande missão espiritual para a humanidade, não é? E consideramos ele um grande apóstolo da doutrina espírita no Brasil. Ele foi um dos que, durante a sua vida, iria psicografar 416 livros, que vai de romance a livros científicos. Pois bem, em 1997, por questões éticas, eu não vou dizer o nome do nosso companheiro lá do sul do Brasil, do sul da Bahia, disse: vá na cidade de Uberaba investigar a mediunidade de um médium fulano de tal. E aí eu resolvi, junto com um amigo, visitar Uberaba pela primeira vez. Era julho de 97, quando eu cheguei em Uberaba, acompanhado desse meu amigo. Eu carregava em meu bolso um gravador portátil, usava um blazer. Era um período muito frio no Triângulo Mineiro, e eu estava ali, literalmente, meus amigos, para investigar a mediunidade de um distrito médio muito conhecido no estado de Minas Gerais. E quando eu estava sentado na terceira fila de um grande auditório, um grande salão, e deveria ter aproximadamente 700 pessoas nesse auditório, quando esse médium muito conhecido, ele apareceu e, inesperadamente, ele olhou para mim e me chamou e me convidou para que eu fosse falar, ler uma mensagem, fazer uma palestra sobre
uma citação do Evangelho. E o meu amigo que estava me acompanhando disse: olha, James, ele está olhando para você. Eu disse: olha, ele não me conhece, eu estou aqui, eu estava ali para investigar, era isso, a minha intenção era essa. E aí ele me chamou. Foi o primeiro impacto que eu tive. E, ao me aproximar desse médium, ele me pediu que eu fizesse a palestra, eu fiz a palestra, e quando terminou a palestra, ele me convidou para almoçar com ele no próprio refeitório dessa instituição. Ao término do almoço, ele disse assim para mim: agora você pega o gravador portátil que está no bolso do teu blazer e faça a entrevista que você veio fazer. A minha máscara, Padre Orlando, começou a cair daí, não é? Uhum. E aí eu, sem jeito, entrevistei ele, etc, etc, etc. Quando terminou, ele virou para mim e disse assim: olha, meu filho, você precisa nivelar o seu entendimento com o nosso querido Chico Xavier. Aí ele chamou um senhor que estava próximo e disse assim: fulano, leve o nosso irmão James Ney, lá da Bahia, até a casa de Chico Xavier, porque ele precisa conversar com Chico, porque Chico tem muito para lhe ensinar. E aí eu fiquei surpreso e fui para a casa de Chico Xavier. E quando eu cheguei lá, eu estava acompanhado desse meu amigo que viajou conosco. E ao chegar na casa de Chico, ele estava na cozinha, acompanhado de uma senhora de idade que estava tomando conta dele. E o Chico, com aquele gorrinho que ele sempre aparecia usando, a senhora virou e disse assim: ó, puxa a cadeira, sente ao lado dele, colhe o seu rosto. Imagine só, Padre Orlando, colhe o seu rosto no rosto do Chico, porque ele vai falar baixo e você não vai entender nada, que ele está falando rouco. Eu estava praticamente já emocionado, já estava totalmente envolvido por aquele campo gravitacional do amor que exalava do Chico. Foi aí que ele me disse algo que começou a me mexer e certamente iria mudar, modificar a minha vida por completo. Foi quando ele me disse assim: meu filho, cada um de nós temos os nossos próprios perfumes e cada um dá os perfumes que cada um recebeu. Jamais devemos duvidar da missão espiritual dos nossos irmãos em Cristo. Quando ele me disse isso, mas de forma tão amorosa, ele praticamente me desarmou e iria me dizer outras coisas, como, por exemplo, eu fiquei mais ou menos uns 40 minutos conversando com ele e ele me perguntou como é que vai o Humberto de Campos. Ele perguntou por Humberto de Campos. Humberto de Campos é a instituição espírita que meu pai fundou em 1970 em Salvador. Como é que o Chico sabia que eu era vinculado a Humberto de Campos aqui na Bahia? E finalizando o diálogo que eu tive com ele, ele me convidou para participar de uma mediúnica mais tarde à noite, e eu fui. E ele disse algo que isso foi o divisor de águas na minha vida. Aconteça o que acontecer com você, meu filho, sempre tenha o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo como o grande roteiro na tua vida. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo será a sua bússola de orientação para que você atravesse as grandes tormentas, as grandes tempestades que a vida muitas das vezes nos proporciona. Daí em diante, Padre Orlando, eu aprendi a lição de nunca mais falar mal da mediunidade de quem quer que seja e tampouco de querer investigar. E você me perguntou também como eu me tornei espírita. Eu nasci numa família espírita. O meu pai fundou o Centro Espírita Humberto de Campos aqui em Salvador e eu comecei muito cedo, não é? Na evangelização na União Espírita Baiana, lá no Terreiro de Jesus, e que hoje é a sede histórica da Federação Espírita do Estado da Bahia. E desde que eu me entendo como gente, eu venho nessa missão, nesse trabalho de divulgar a doutrina dos espíritos e venho aprendendo muito, né? E são muitas lições e não são poucas. E tenho certeza que tenho muito que
aprender. Né? Chico tem uma vida extraordinária. A gente pôde perceber isso em relação, quando a gente assiste o filme a respeito da sua vida, livros a respeito da sua vida. E há fatos engraçados na vida de Chico. Por exemplo, em relação ao avião, o diálogo que ele tem com Emmanuel. Conta um pouco para a gente a respeito. Esse fato foi muito curioso. É relatado esse primeiro relato saiu no livro de, se eu não me engano, Ramiro Gama. O Chico teve vários biógrafos. O Ramiro Gama, teve o Clóvis Tavares, foram vários. Se eu não me engano, eu não sei se foi o Clóvis que narra, o Chico contou esse fato para ele nos anos 70, quando ele pegou um avião e o avião atravessava aquela tormenta e o avião começou a sacudir de forma tão violenta. E os aviões daquela época não eram tão seguros como são os de hoje modernos. Então, ele começou a perceber que houve um pânico dentro do avião. E aí um passageiro que estava ao seu lado começou a se desesperar e identificou ao seu lado que era o próprio Chico Xavier, o médium dos espíritos, como alguns chamavam o Chico. E o Chico começou a se desesperar. Ele começou a gritar também, porque houve aquele histerismo dentro do avião, porque eles acharam que o avião iria cair. Foi aí que Chico começou a chamar: valei nosso Senhor Jesus Cristo, valei-me nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele estava nesse pânico psicológico, lhe aparece ao seu lado o seu mentor espiritual, Emmanuel. E Emmanuel pergunta a ele: o que significa isso, Chico? Porque Emmanuel, ele era uma alma altamente evoluída, um espírito altamente evoluído, mas ele disciplinava muito Chico. E aí Chico disse: você não está vendo que todos nós vamos morrer? E aí Emmanuel disse: mas você precisa gritar dessa forma? Se você tiver de morrer, morra em silêncio, morra com dignidade. E aí ele ficou calado e não disse mais nada, não é? Então, falar do Chico, eu ficaria aqui o tempo todo. Como você, Padre Orlando, tocou, e me parece que eu acho que foi intuitivamente, você falou em Herculano Pires, houve um caso que eu considero um dos casos mais fantásticos, um fato que ocorreu com Chico Xavier e Herculano Pires. Em uma das reuniões mediúnicas, o Herculano Pires conversando com o Chico, em um dos encontros que ele teve, Herculano Pires disse para o Chico: Chico, o médium é um ser interexistencial. Por que, Padre Orlando? O Herculano Pires ele falava muito sobre essa questão, que o médium é um ser interexistencial. E ele falou isso para o Chico, e o Chico não entendeu. Literalmente, o Chico não conseguiu entender o que estava por detrás dessa colocação do Herculano Pires. Pois bem, muitos anos depois, o Herculano Pires desencarna. Ele desencarna, retorna ao mundo espiritual. Uma certa feita, em uma reunião mediúnica em Uberaba, Chico estava psicografando, ou seja, ele estava totalmente concentrado, recebendo a comunicação de um espírito incorporado que psicografava através dele, quando Emmanuel lhe apareceu e disse assim: Chico, nós estamos precisando de você, que você participe de uma reunião mediúnica no plano espiritual. Naquele exato momento, simultaneamente que o Chico psicografava, ele foi levado, não é? O seu perispírito, o seu duplo etérico, foi levado para uma sessão mediúnica no mundo espiritual, porque essas reuniões mediúnicas ocorrem também com os espíritos no mundo espiritual. E quando ele chegou nessa reunião mediúnica no plano espiritual, onde ele
iria incorporar espíritos já desencarnados em situações deploráveis. Para a surpresa dele, quando ele chega lá nessa reunião mediúnica, quem é que estava coordenando a reunião mediúnica? Herculano Pires. O Herculano Pires, ele identifica o Herculano Pires, e Herculano Pires diz assim para ele: Chico, lembra daquele diálogo que eu tive com você, que o médium é um ser interexistencial? Portanto, Chico, você é um médium interexistencial. O que o Herculano Pires quis dizer com isso? Que todos nós somos seres interexistencial, que nós estamos simultaneamente desenvolvendo as nossas faculdades perceptivas, espirituais, na medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, moralmente, você pode se fazer presente simultaneamente em vários lugares. É como o Sol. O Sol é único, é único. É uma estrela de quinta grandeza. Mas os mesmos raios que penetram nas residências de Santo Antônio de Jesus e no outro lado do extremo do planeta Terra, é o mesmo Sol. Então, na medida que você evolui, você vai se tornando um espírito mais evoluído e você pode estar simultaneamente, no mesmo tempo, em vários lugares. Porque, conforme Kardec pergunta aos espíritos, o que é o espírito? E eles responderam: o princípio inteligente do universo. Nós somos esse princípio inteligente do universo. Portanto, essa foi a resposta que o Herculano Pires deu quando o Chico chega no plano espiritual e, simultaneamente, que coisa interessante, não é, Padre Orlando? Ele psicografava uma carta, inclusive ele chegou a psicografar uma carta de um motoqueiro. Quando ele psicografou aquele livro Motoqueiros do Além, eu acho que no livro não tem a citação desse rapaz. Ele iria psicografar nos anos 80 um motoqueiro que foi vítima de um acidente de moto aí na cidade de Santo Antônio de Jesus. Um jovem que desencarnou vítima de um acidente de moto em Santo Antônio de Jesus, o espírito desse jovem iria dar uma comunicação, iria psicografar uma mensagem para os seus entes queridos através do Chico Xavier. Então, o que o Herculano Pires quis mostrar, que o Chico, que nós, na qualidade de médios, temos essa potencialidade. Quer ver um exemplo? Quando Jesus ele fez essa afirmação, Padre Orlando, e isso cabe a todos os nossos irmãos em humanidade, em religiosidade, quando Jesus disse assim: vós sois deuses. Ele fez essa afirmação: vós sois deuses. Todos nós temos a capacidade de descobrir a potência divina do amor de Deus em nossas vidas. Nós somos capazes de transformar o mundo, conforme ele disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, removerá as grandes montanhas. Claro que ele não se referia ao Everest, ao pico da neblina aqui no Brasil, mas o que Jesus estava falando são as nossas montanhas internas, os nossos obstáculos. Então, se você tem fé, você se torna essa potência divina de luz, porque nós somos instrumentos nas mãos terapêuticas do Criador, de Deus, nas mãos terapêuticas desse Cristo que vem de forma incondicional nos amando, não é? Agora, encerrando, né, fechando essa parte em relação a Chico, uma outra coisa interessante em relação a ele, que mesmo sendo espírita, ele tinha uma ligação muito forte ainda com o catolicismo. Chico, quando pequeno, ele foi coroinha, não é isso? Então, ainda sendo espírita, até a sua morte, ele tinha em seu quarto imagens, né? E a gente vê em relação a essa devoção que ele tinha em relação a santos católicos, mesmo sendo espírita, em documentários. Isso é real? Olha, no início da vida do Chico, ele era coroinha por conta da influência
de seu pai. Aí já era na cidade de Pedro Leopoldo. E o Chico, inicialmente, ele teve essa influência, mas houve uma questão aí, e isso é muito bem retratada no filme que conta a vida do Chico, porque Chico, o padre que tinha, Chico tinha esse padre como confessor, que agora eu não me recordo o nome dele, e Chico, dos 5 aos 14, aos 12 anos, aproximadamente, até os 12, 13 anos, o Chico ia para o confessório conversar com esse padre que se tornou amigo dele. E ele conversava muito com o padre e dizia: olha, eu estou ouvindo, eu ouço vozes dos espíritos, eu vejo os espíritos. E o padre pedia que ele fizesse as suas penitências, porque o padre achava que era o demônio, etc, etc, etc. Mas, com o passar do tempo, dos anos, esse padre ele foi tendo outra visão do Chico. O Chico foi tendo, ele já possuía, de certa forma, um amor incondicional. Eu lhe diria, padre Orlando, que o Chico ele é o homem chamado amor. E quando a pessoa é chamada, o homem é chamado amor, ele deixa de ter, ver o ser humano com religiões. Ele era um ser de pura religiosidade. Uhum. De pura religiosidade. Não é? Nós sabemos que, para você, no caso do Chico, ele era uma referência de amorosidade acima do nosso nível de compreensão. O amor, o respeito que ele tinha por Teresa d'Ávila, por Madalena, ele gostava muito de narrar as histórias de Maria Madalena, de Teresa de Ávila, ele narrava os fatos mediúnicos, porque o próprio Chico recebeu inúmeras comunicações de psicografia de algumas entidades que foram personalidades no mundo católico. Então, ele tinha um respeito muito grande. Não é? Eu acredito que ele não iria fazer nenhum tipo de referência negativa, porque não era da ascendência espiritual da estirpe de um espírito altamente evoluído. Ele era puramente chamado amor. Ô, James, você, como publicitário, fotógrafo, documentarista, você traz para o movimento espírita esses seus conhecimentos, essa sua experiência, como uma forma de ajudar ainda mais o movimento? Eu tenho feito, como eu sou muito visual, Padre Orlando, tem muitas fotos que eu produzo, não é? E que às vezes eu uso em alguns trabalhos de palestras, de seminários que eu faço. Essas minhas experiências de viagens, como, por exemplo, Padre Orlando, agora eu me lembrei, não é? Você me pediu que eu relatasse alguns fatos que marcaram a minha vida. E tem mais outra aí que você vai me perguntar, não é isso aí? Isso. Pois bem, teve um que realmente isso eu mostrei. Eu passei na Federação Espírita na ocasião, conversei com alguns companheiros, que isso foi muito significativo. Uma das minhas viagens para o coração da Chapada Diamantina, o Parque Nacional da Chapada, isso foi em 2011. Eu estava com a mochila nas costas, após 5 horas de caminhada, junto a um amigo nosso. Eu estava acompanhado de 3 amigos, a gente caminhávamos, tínhamos saído lá da região do Vale do Capão, e quando eu cheguei numa localidade chamada Igrejinha, Padre Orlando, era uma localidade pequenininha, só tinha uma casa e uma capela. Essa capela era a capela de Nosso Senhor do Bonfim. Então, era um local chamado Igrejinha, que era um ponto de apoio dos peregrinos, de quem estava fazendo trilha. E era a primeira vez que eu tinha ido para lá. Eu confesso a você, Padre Orlando, e a todos os nossos ouvintes, que quando eu saí de férias de Salvador,
eu cheguei a comentar com esse meu amigo Edilton, que é da Casa de Oração Bezerra de Menezes, ele que me acompanhava nessas férias, e eu disse assim, de forma, Padre Orlando, bem-humorado: Edilton, eu estou saindo de férias e eu não quero que espírito nenhum me acompanhe e não vou fazer palestra espírita nenhuma porque eu estou de férias. Então, não quero saber de espiritismo, eu não quero fazer palestra espírita e não quero nenhum espírito soprando no meu ouvido que eu devo fazer ou não. Eu falei dessa forma, de forma bem-humorada. Pois bem, Uhum. peguei o ônibus, rodei 450 quilômetros de ônibus, e depois fui para esse local chamado Igrejinha, depois de 5 horas de caminhada. Quando eu cheguei lá, eu vi uma capela, a Capela do Senhor do Bonfim, e que só dava no máximo 10 pessoas dentro dessa capela. Quando eu entrei na capela, eu já tinha chegado, já era final da tarde, eu já tinha tomado banho, já tinha me recuperado da trilha de 5 horas. E quando eu entrei com a minha câmera, eu vi o altar com várias velas que já tinham sido apagadas. E vi a Bíblia, o Novo Testamento, em Uhum. cima do altar, do púlpito. Para minha surpresa, Padre Orlando, quando eu olhei ao lado da Bíblia, tinha o quê? O livro do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, dentro da capela. Aí eu tomei eu fiquei surpreso quando eu vi o livro. E disse assim para Edilton: Edilton, olha para esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui na capela de Senhor do Bonfim, ao lado do livro Novo Testamento. E aí eu pedi a ele para que ele fotografasse. Aí ele fotografou eu segurando o Evangelho e segurando a Bíblia. Foi aí que aconteceu algo inusitado. Ele disse assim: James, abra um trecho do Evangelho e faça um comentário, que eu vou filmar. Aí ele começou a gravar. Eu abri aleatoriamente e comecei a ler um trecho da parábola do filho pródigo, que é uma das parábolas que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Nisso, quando ele estava gravando, entrou um casal de turistas que também tinha feito trilha. Ele entrou, esse casal, e ficou sentado lá no banco, prestando atenção no que eu estava falando. Para minha surpresa, entrou uma terceira pessoa. Era um homem de 1,80 m de altura, um gaúcho. Ele usava roupas de fazer trilha. Ele não estava com a batina de franciscano. Eu iria saber que ele era um padre franciscano, porque depois ele iria se identificar para mim. E esse padre franciscano, que usava roupa de trilha, ele me fez um questionamento quando eu estava lendo o Evangelho. Ele chegou e disse assim: você poderia falar sobre o apóstolo Paulo de Tarso? Paulo de Tarso, ele foi médium que, segundo os espíritas, que Paulo de Tarso foi um médium, é isso mesmo? E aí, Padre Orlando, eu contei a vida do apóstolo Paulo de Tarso, baseado no livro Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier. E aí eu levei mais ou menos 40 minutos falando sobre a mediunidade de Paulo de Tarso e o Evangelho. E foi tudo gravado. Quando terminou, esse padre franciscano, ele veio conversar comigo, ele disse: olha, eu admiro muito a doutrina espírita. Para minha surpresa, foi quando Dilton disse assim: James, você lembra a conversa que você teve na rodoviária de Salvador, que você disse que não queria saber de falar de espiritismo e que não queria que os espíritos lhe acompanhassem, que você estava de férias, e olha o que acabou acontecendo com você. Então, isso para mim foi muito significativo e eu aprendi, sabe, Padre Orlando, mesmo de férias, eu não tiro as férias. Uhum. Aonde quer que eu esteja, pedalando, que eu sou amante do esporte, do ciclismo de forma saudável. Eu já evitei uma pessoa do suicídio quando estava pedalando. Uma pessoa que eu encontrei pedalando estava. Essa pessoa comprou a bicicleta com a intenção de praticar o suicídio, de se jogar com a bicicleta debaixo de um caminhão pesado na estrada. Esse fato aconteceu aí em Santo Antônio de Jesus,
quando eu estava me deslocando de Santo Antônio de Jesus para eu esqueci o nome de uma comunidade aí perto de Santo Antônio de Jesus, sentido Vale do Jiquiriçá. Quando eu estava aí, eu tive uma experiência dessa. Então, assim, aonde quer que você esteja, no seu lazer ou nas suas férias, você sempre deve estar preparado para ser as mãos terapêuticas do Cristo na Terra. Como você, Padre Orlando, é um apóstolo do Cristo na Terra, e todos nós somos, quando somos altamente assim, bem intencionados, inspirados, né? Então eu aprendi, Padre Orlando, que eu nunca tiro férias, não é? Mesmo de férias, a gente sempre está divulgando a mensagem do Cristo, que é uma mensagem holística, uma mensagem universal. James, a gente agradece de coração. O nosso tempo já estourou, mas te agradeço de coração. Vamos te convidar outras vezes, né? Para que a gente possa falar mais a respeito da doutrina espírita, conhecer mais o espiritismo, né? Conhecer um pouco mais também da vida do seu codificador, Allan Kardec. A gente te agradece muito por esse bate-papo tão inteligente e tão informativo. Ok, eu é que agradeço pelo convite. Estaremos sempre aqui à disposição desse canal que o nosso querido Padre Orlando coordena, e estaremos sempre aqui abertos para, em outro momento, em um segundo momento, a gente falar sobre as grandes personalidades do Espiritismo no século XIX. A vocês que nos acompanham em casa, onde quer que esteja, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela companhia. Queremos lembrar que na próxima quarta-feira estaremos batendo um bate-papo com o músico Elber Bittencourt. Então ele vai tocar um pouco aqui para a gente. Queremos lembrar também que essa entrevista ela vai ser editada, tá bom? A gente vai editar e novamente colocar no Facebook. James, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite. Deus te abençoe. Ok, meu irmão. Muita paz, Padre Orlando. Até logo. A todos, um beijão no coração. Até a próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Obrigado.